Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa série de episódios de podcast oferecido pela Werfen. Eu sou Tomás Crochimor, eu sou médico intensivista pela AMIB, tenho uma experiência com coagulação, trombose e hemostasia, voltada para pacientes críticos, há quase que 20 anos. Minha formação de mestrado e doutorado pela Faculdade Israelita de Ciências e Saúde Albert Einstein. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje nós começamos nossa série de podcasts. Serão todos eles voltados para estudo e conhecimento de hemostasia, trombose, distúrbio da coagulação, doenças hemorrágicas e trombóticas. A Werfen é uma empresa de diagnóstico in vitro, que é líder do mercado em hemostasia e coagulação, vem trabalhando há anos em diferentes unidades de negócio, não só em coagulação e hemostasia, em point of care voltado para cuidados críticos, também na área de autoimunidade e, mais recentemente, incorporou também as áreas de transfusão e transplante. Hoje, para dar início ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, a gente tem o prazer e a honra em convidar aqui a doutora Bianca Stefanello. A Bianca é uma médica hematologista e hemoterapeuta do INCOR, e é com muito prazer que eu queria saber quem é a doutora Bianca. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a esse convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui na Werfen, também falando de temas de hemostasia, que é a área da hematologia que ganhou meu coração. A minha formação em clínica médica e hematologia foi na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e desde 2013 eu trabalho mais na área de hematologia não maligna, especificamente mais voltada, com ênfase na área de hemostasia e também medicina transfusional. Então já faz mais de 10 anos que eu estou fazendo isso, e desde 2021 eu retorno então a São Paulo para trabalhar no Hospital das Clínicas. Eu tenho um vínculo no INCOR, desempenho algumas atividades no HC também, dentro do grupo de coagulação do Serviço de Hematologia e Terapia Celular da Faculdade de Medicina da USP. Então, atualmente, eu desempenho a maior parte do meu tempo dentro da área da hemostasia. Tá ótimo, Bianca. E hoje, para a gente começar nosso primeiro episódio do podcast, nós vamos falar sobre o tema HIT, que é trombocitopenia induzida por heparina, né? O que é isso, doutora Bianca? O que significa HIT? HIT. Bom, então a HIT é a sigla em inglês, de Heparin-Induced Thrombocytopenia. Como falar PI, de plaquetopenia induzida por heparina, ou TI, também fica esquisito. Então a gente adotou a sigla em inglês, que é a mais interessante. HIT, já dá também essa ideia de que é alguma coisa que a gente precisa ver relativamente rápido. Então, trombocitopenia induzida por heparina, a partir de agora eu vou me referir como HIT, é uma complicação do uso da heparina. Então, ela é uma doença, uma síndrome clínico-patológica, clínico-laboratorial, decorrente do uso da heparina, extremamente protrombótica. Então, é por isso que todos os profissionais que utilizam heparina na sua prática clínica devem, pelo menos, saber que HIT existe, e de quando pensar em HIT. Do teu ponto de vista, qual seria a importância clínica maior para os médicos, os médicos novos, residentes, entenderem, se aprofundarem nesse estudo do HIT? Eu acho que o principal aspecto que precisa ser compreendido é que a HIT ela é diferente das outras trombocitopenias induzidas por droga. A HIT é uma complicação protrombótica. O mecanismo fisiopatológico é completamente diferente de uma plaquetopenia, por exemplo, induzida por vancomicina. Por ela ser muito protrombótica, e aqui eu estou falando que 30% a 50% dos pacientes vão desenvolver algum fenômeno tromboembólico em 30 dias, ou seja, é muita coisa,
a gente precisa reconhecer mais rapidamente esses pacientes e a gente precisa oferecer o tratamento específico, que vai ser radicalmente diferente do tratamento oferecido para as outras plaquetopenias induzidas por droga, que vai ser basicamente suspender a heparina e, às vezes, esses pacientes podem ter sangramento. Na HIT, não. A HIT, o paciente ele tem trombocitopenia, ele tem plaquetopenia e ele pode desenvolver trombose. Então, a gente precisa anticoagular esse paciente com um anticoagulante alternativo. Então, por conta dessa particularidade da HIT e pela alta chance de morbidade e também mortalidade, uma mortalidade que pode chegar até 10%, os profissionais precisam saber do que se trata. Não, excelente. É interessante eu vi isso de você, porque assim, do ponto de vista de terapia intensiva, né, a gente acaba vendo em centros de ECMOs, né, em terapia intensiva focada para cirurgia cardiovascular, a gente acaba vendo, há uma frequência extremamente grande, né, de plaquetopenia em pacientes que estão em uso de heparina. E acho que a grande questão é diferenciar, né? Porque, assim, é muito comum ter queda de plaquetas por conta de heparina, né? Isso tem até a classificação do HIT tipo 1, né? Que seria, não HIT, seria trombocitopenia associada à heparina, né? Isso. Que é um mecanismo não imune, em que você pode prestar redução leve, né, da contagem de plaquetas, geralmente até 80 mil. Isso pode acontecer já a partir do primeiro, segundo dia, após exposição de heparina, mas os valores das plaquetas retornam à normalidade, independente de suspender ou não a heparina, né? Isso não está associado a nenhuma complicação trombótica, inclusive não necessita que se interrompa a heparina. É diferente da HIT chamada HIT tipo 2, né? Que aí sim é uma doença imunomediada, né? E que é fundamental e indispensável a identificação dessa HIT tipo 2, porque uma vez que há produção de anticorpos contra esse complexo, né, que a gente até vai falar um pouquinho da heparina com PF4, essa heparina tem que ser retirada do paciente, né? Então, aproveitando, eu queria entender um pouco como que é a manifestação clínica, assim. Então, se eu tenho um paciente com ECMO, existe diferença entre utilizar heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, para ter maior risco, né? Quem é o paciente que tem maior risco de desenvolver HIT e quais seriam as principais manifestações clínicas para nos chamar a atenção, assim? Como é que eu devo pensar no diagnóstico clínico? Muito bem. É interessante que você já comentou, então, HIT é uma complicação imunomediada. Então, existe um autoanticorpo envolvido. Então, se tem um autoanticorpo envolvido, na verdade, é um anticorpo direcionado contra o complexo fator 4 plaquetário heparina. Então, eu preciso de um tempo, em geral, para essa sensibilização acontecer, caso o paciente não tenha sido exposto previamente e recentemente à heparina. Então, quando a gente pensa em manifestação clínica, a gente tem esse tempo para a plaquetopenia acontecer. Uma das ferramentas mais utilizadas para nos ajudar a fazer essa identificação é um score de probabilidade pré-teste, mais utilizado é o 4T, que eu vou falar um pouco mais adiante, porque eu queria pegar o gancho da fisiopatologia, que entender a fisiopatologia na HIT é fundamental. Bom, fator 4 plaquetário, o que é o fator 4 plaquetário, né? Acho que muitas pessoas nunca nem ouviram falar, mas ele está presente nos grânulos alfa da plaqueta. Então, quando eu tenho ali uma plaqueta ativada, ela libera seus grânulos, ela libera esse fator 4 plaquetário. O fator 4 plaquetário tem cargas positivas, então ele é recoberto como se fosse por um cinturão de cargas positivas. Naturalmente, ali no vaso, no endotélio, a gente tem glicosaminoglicanos que tem ali a sua carga negativa. Então, naturalmente, esse PF4 vai ser atraído ali para os glicosaminoglicanos. Se imagina que essa faça parte, inclusive, da imunidade inata, porque bactérias podem ter lipopolissacarídeo, também tem carga negativa, fator 4 plaquetário vai lá, e o corpo monta, então, essa resposta imune para eliminar. E o que acontece quando a gente dá a heparina? A heparina é uma molécula que tem carga negativa. Quanto maior a molécula de heparina, ou seja, uma heparina não fracionada, quer dizer que é uma molécula grande,
Quando a gente pensa na heparina de baixo peso molecular, ela é uma molécula já fracionada de heparina, então é uma molécula menor. Então, quanto maior essa molécula de heparina, mais cargas negativas ela vai ter, e ela tem uma maior afinidade pelo fator 4 plaquetário. Então, quando eu coloco heparina, esse fator 4 plaquetário vai ser deslocado desses aminoglicanos, que ela já estava ali no endotélio, e vai se ligar à heparina. E quando acontece essa ligação, isso pode mudar a conformação ali do complexo heparina-fator 4 e expor um neoepítopo, ou seja, eu crio ali uma área que se torna imunogênica. E aí, bom, o corpo reconhece, porque ele já está, né, já se imagina como isso fazia parte da imunidade inata, então ele já reconhece, opa, eu preciso criar um anticorpo contra isso aqui. E quando ele cria um anticorpo, esse anticorpo se liga no complexo, fator 4 plaquetário e heparina, e aí vem a parte interessante, que é, em vez desse imunocomplexo ser simplesmente removido da circulação, ele assume uma nova característica. Ele consegue, através dessa porção FC do anticorpo, se acoplar, ser reconhecido na superfície de plaquetas. E aí, este complexo, agora recoberto por anticorpos, vai ser reconhecido pela porção FC da plaqueta, e quando eu tenho vários anticorpos ligados ao mesmo tempo, e aí também é por isso que é importante lembrar, quanto maior a molécula de heparina, maior quantidade de anticorpos eu vou ter ligado, maior a chance de, ao mesmo tempo, eu ligar várias porções FC na plaqueta. Quando eu tenho vários ao mesmo tempo, ele pode ser capaz de ativar essa plaqueta, e a plaqueta ativada vai liberar os seus grânulos, vai chamar a galera ali da hemostasia secundária, vai começar a coagular. E não somente a plaqueta tem esses receptores, monócito também tem, endotélio também tem. Então, esses complexos também vão ativar monócito, também vão ativar endotélio, eu vou ter exposição de fator tecidual, eu vou recrutar toda a cascata da coagulação e vou gerar muita trombina. E é por isso que a HIT é tão pró-trombótica. Então, eu tenho essa participação dos anticorpos, eu tenho formação de imunocomplexo e eu tenho ativação plaquetária. Essa é a grande diferença na HIT. Então, de fator de risco, a gente pensa que não fracionada tem um risco muito maior do que baixo peso, porque é uma molécula maior, então ela é mais imunogênica e ela tem maior capacidade de ativar a plaqueta quando eu tenho anticorpo ligado. Pacientes cirúrgicos também têm maior risco em relação ao desenvolvimento de HIT, em relação aos pacientes clínicos. Então, pensando, né, em fatores de risco, esse também é outro fator. Mulheres, idade avançada. Meia-idade, idade avançada, bovina maior do que a porcina, de tipo de heparina. E acho que tem até a questão de quanto maior concentração de heparina, quanto maior tempo de exposição à heparina. Tempo de exposição, também. maior do que 6 dias, maior risco do que exposições mais curtas. Em relação à concentração, esse é um ponto interessante, porque na HIT existe essa característica de concentrações estequiométricas, ou seja, existem concentrações ótimas de heparina e de PF4 para isso ser imunogênico e isso ativar a plaqueta. Então, quando eu tenho uma situação clínica em que eu tenho pouco fator 4 e muita heparina, acaba não fazendo HIT. Quando eu tenho pouca heparina, muito fator 4, também não forma HIT. Então, assim, não é qualquer situação que a HIT vai acontecer. E talvez por essa razão se imagine que pacientes que já tiveram HIT uma vez não necessariamente vão ter HIT numa segunda exposição à heparina. Por quê? Porque o cenário clínico na segunda exposição à heparina pode ser diferente. Pode ser que o primeiro cenário clínico tenha sido uma cirurgia e o segundo cenário clínico seja uma internação por uma intercorrência clínica, por exemplo. Então, a gente está falando de cenários diferentes. Mas, claro, depois a gente vai comentar que para esse paciente que já teve HIT, a gente vai tentar evitar a exposição à heparina futura e tal. Mas só para falar que não quer dizer que porque ele teve uma vez que necessariamente ele vai ter todas as vezes, porque a concentração da heparina e o quanto que é liberado de fator 4 plaquetário também influencia no risco dele desenvolver HIT. Perfeito. E acho que, assim, queria que você comentasse um pouco, porque tradicionalmente existe uma preocupação, né, quando a gente lida com paciente crítico, dentro da terapia intensiva, pós-operatório, cirurgia cardíaca, esse teórico risco de complicações hemorrágicas e pacientes que apresentam plaquetopenia, né? Então,
meu paciente começa a apresentar queda na contagem de plaquetas, primeira coisa, vou suspender heparina porque vai cair plaqueta e risco hemorrágico. Mas HIT, na verdade, você tem uma plaquetopenia e não tem sangramento. A complicação é trombótica, né? Exatamente. Então, eu queria que você explicasse só um pouquinho dessa questão, né? Como é que cai o número de plaquetas e mesmo assim o paciente responde com complicações trombóticas graves, né? Sim. E a característica dessa trombose, que ela pode ser tanto arterial quanto venosa, né? Sim. Então, esse comportamento é muito diferente mesmo. É raro um paciente com HIT ter clínica hemorrágica. Então, por exemplo, se a gente é chamado para ver um paciente, a equipe suspeitou de HIT, você vai ver uma plaquetopenia já grave, tá? 15 mil plaquetas, cheio de petequia, com sangramento mucoso. A gente já olha e fala, isso não parece ser HIT, apesar de a gente fazer todo o nosso passo a passo de hipótese diagnóstica de HIT. Então, HIT raramente tem sangramento, a não ser que esse paciente já está numa fase muito avançada, já em CIVD, e aí a manifestação laboratorial já vai ser um pouco mais clara, assim, né, de CIVD. Mas a HIT propriamente não. E por que na HIT a gente não tem sangramento? Ou seja, o que faz então a plaqueta cair? O que faz a plaqueta cair é o consumo por ativação plaquetária. Então, se eu tenho essa ativação maciça das plaquetas, se eu tô numa tempestade ali protrombótica, gerando um monte de trombina, esse paciente, a plaqueta vai cair, mas ele vai estar com a coagulação a 1000. Então, ele pode desenvolver eventos tromboembólicos, que, como você falou, pode ser venoso, pode ser arterial, pode ser microvascular. Então, uma das complicações da HIT é gangrena, isquemia de membro com pulso presente. Então, isso é dica de quando cai em prova de residência. Isquemia de membro com pulso presente num paciente que desenvolveu plaquetopenia, pense em HIT, porque as outras oclusões, um paciente que está com droga vasoativa em alta dose, ou as outras oclusões, geralmente o paciente não vai ter pulso, e aí ele vai desenvolver essa isquemia. Na HIT não, pode ser essa trombose microvascular, levando à amputação. Na HIT, o risco de amputação, tromboembolismo ou morte é de 5 a 10% ao dia que o paciente tem HIT. Então, não é algo para ser negligenciado. E por isso que geralmente a hematologia entra junto para fazer essas orientações, né? Porque como a gente vai recomendar anticoagulação no paciente plaquetopênico, esse suporte moral, assim, para a equipe de que realmente, olha, confirmar o diagnóstico é extremamente importante, porque se o seu diagnóstico é incorreto, realmente você vai estar expondo um paciente que talvez não esteja protrombótico, né? Se ele não teve trombose ainda, ele está com a plaquetopenia, e quando não é HIT, o fato da gente trocar a heparina por um outro anticoagulante aumenta sim o risco de sangramento. Então eu preciso estar certa do meu diagnóstico. Eu preciso ter recursos para mostrar que aquele paciente tem HIT e que aí sim eu preciso entrar com todo o tratamento, que é um anticoagulante alternativo. Não é só suspender heparina quando eu tenho o diagnóstico de HIT. Essa é uma coisa que precisa ficar bem clara. Não, eu acho perfeito o que você está falando. Inclusive, eu tive contato com alguns casos dentro da terapia intensiva, né, com HIT, e é um quadro, assim, catastrófico, na verdade, né? A queda de plaquetas, ela entra no contexto, mas não é o que mais chama atenção, né? A plaqueta geralmente não cai muito, acho que chega no máximo 20 mil, enfim. Depois eu até vou te pedir para você diferenciar um pouco essa manifestação de plaquetopenia imunomediada por heparina e plaquetopenia associada à heparina. Mas, assim, o que me chamou a atenção nesses quadros são quadros catastróficos, né? Que dificilmente até o paciente desenvolve uma CIVD com sangramento, com consumo de fibrinogênico, que não dá tempo. É uma doença trombótica aguda que chama muito a atenção de manifestações de trombose, tanto arterial quanto venosa, mas uma característica que a gente vê bastante é trombose em sítio de catéter, né? Principalmente catéter venoso, né? Então, assim, essa é uma característica importante de HIT, né? E o paciente acaba desenvolvendo choque, disfunção multiorgânica, né? Tem realmente necrose de pele, enfim, gangrena, como você falou. Pode ter mecanismos tanto de trombose venosa profunda, trombolismo pulmonar e disfunção orgânica de praticamente qualquer órgão, né? Mas o que chama atenção, assim, os casos que eu vi, todos tinham trombose aguda de sítio de punção venosa, né? Então,
como é que você diferencia, né? Então, a gente tem HIT tipo 1, que seria a trombocitopenia associada à heparina, não imunomediada, e a gente tem a HIT tipo 2, que seria imunomediada com complicações trombóticas. Você chegou a comentar os 4 T's, né? Você pode falar um pouquinho de cada um dos 4 T's para a gente, por favor? Então, o primeiro é a magnitude da queda da plaqueta. Então, na HIT, quando a gente tem uma queda acima de 50%, já penso que realmente isso aqui pode ser HIT. Mas é curioso, porque raramente essa plaqueta cai abaixo de 20 mil. Então, ela fica ali, 50 mil, 45 mil, 60 mil, geralmente, né? Não é uma regra absoluta, mas geralmente a HIT tem essa característica. Então, lembrar, é uma queda acima de 50%, mas o nadir fica acima de 20 mil. Tempo para plaquetopenia. Se eu não tenho uma exposição prévia, recente à heparina, eu espero que eu comece a ter a queda plaquetária após 5 dias do início da exposição à heparina, que é o tempo que leva para formar o anticorpo. Então, aí já dá um pouco para diferenciar a HIT da HAT, que seria a Heparin Associated Thrombocytopenia, né? Que seria antigamente chamada de HIT tipo 1. Porque na plaquetopenia associada à heparina, essa queda ocorre geralmente nas primeiras 48 horas, 72 horas, mas depois de 4 dias o paciente já começa a recuperar. Então, a temporalidade não é muito compatível com uma HIT imunomediada, porque ela é mais precoce. É mais difícil quando o paciente tem uma exposição recente à heparina, porque nessa situação, se ele tem uma exposição recente, ele pode ter sensibilizado nessa exposição, o anticorpo está lá pronto, e aí quando eu entro com heparina de novo, essa é uma queda bem abrupta. Se a exposição foi recente, nos últimos 30 dias, por exemplo, a queda da plaqueta pode acontecer em 24 horas, que é o que acontece nas exposições inadvertidas de um paciente ou que deixou passar o diagnóstico de HIT, né, ou esqueceu, não viu o prontuário, não ficou bem registrado. Essa é uma queda plaquetária super rápida. Então, sem exposição recente, demora aí uns 5 dias para a plaqueta cair. Então, 5 a 10 dias é o período mais clássico que a gente considera. Se a queda começou nesse período, ele vai pontuar mais no 4T. Se é mais precoce, vai pontuar menos. Então, magnitude, tempo, outras causas de trombocitopenia. Então, se o paciente claramente tem outra causa de trombocitopenia, aí já a pontuação não vai pontuar tanto, né? É um paciente que está lá, um paciente que colocou o balão intraórtico, por exemplo, que a gente sabe que a plaqueta vai cair, que às vezes gera confusão. Então, quando ele tem uma outra causa definida de plaquetopenia, ele vai pontuar menos. Muitas vezes ele vai cair na outras causas possíveis, né? É um paciente crítico, que tá lá, tá infectado, então não dá para dizer que também não é infecção, né? Então, ele vai acabar tendo 1 ponto. E o outro parâmetro do 4T é trombose. Então, a presença de um evento trombótico novo ou piora de um evento trombótico que ele teve recentemente. Então, o paciente começou a heparina, evolui com trombose, já é esquisito. Então, já tem que ficar de olho. Qual é o tipo de trombose mais comum? Ainda o tipo mais comum é trombose venosa, associada a catéter, é uma das principais, ou trombose venosa, membros inferiores, achado de exame. Por que eu falo achado de exame? Porque para todo paciente com diagnóstico de HIT, a gente deve fazer essa busca ativa de evento trombótico. Doppler de membros inferiores, caso ele não tenha tido clínica ainda de trombose, e se ele tiver acesso venoso central, fazer o Doppler daquele membro, porque é muito comum evento trombótico associado a catéter nesses pacientes. E isso vai mudar o tempo de tratamento depois. Então, por isso que é importante saber. Né, se ele tem trombose ou se não tem trombose. Mas as maiores catástrofes são as tromboses microvasculares, amputação, risco de amputação 1 a 3% no paciente com HIT, sabe? Evento arterial, um paciente que eu acompanhei no INCOR, por exemplo, tinha operado, trocou uma válvula e retorna com infarto. Então, a manifestação clínica desse paciente foi um infarto, porque ele não tinha exame recente, a coronária estava ok, e ele volta com infarto e a gente faz o diagnóstico de HIT, e aí ele é tratado e evolui bem.
Então, esses são os eventos assim que a gente também fica com bastante medo. Me diz uma coisa, então assim, paciente que cirurgia cardiovascular, ECMO, paciente teve uma exposição à heparina, tem uma queda na contagem de plaquetas, então eu desconfio por conta dessa trombocitopenia em paciente que usa heparina e eu avalio, né, clinicamente os 4Ts, né, como você falou para a gente. E aí, qual é o próximo passo? Eu preciso tratar, eu paro a heparina e está tudo resolvido, vamos adiante? Ou preciso de um diagnóstico laboratorial para confirmar esse diagnóstico? Como é que você sugere proceder nesses casos? Perfeito. Toda vez que a gente tem uma suspeita de HIT, a gente aplica um score de probabilidade pré-teste, que é para saber para qual paciente eu vou oferecer um teste laboratorial inicial e para qual paciente eu não preciso oferecer um teste inicial. Por que eu me preocupo se eu tenho ou não que oferecer um teste inicial? Primeiro porque os testes não estão ainda tão disponíveis, então esse é um ponto número 1. Mas o segundo ponto é que não é todo paciente que forma o anticorpo que vai, de fato, ter HIT clínica. Então, eu preciso minimamente saber qual a chance desse paciente, de fato, ter um anticorpo anti-PF4 heparino. E eu digo isso porque, se a gente for olhar, tem os modelos, né, quando a gente vai ler sobre HIT, é frequente a gente encontrar os modelos de iceberg. Quanto maior o icebergzinho, que é, né, a proporção de pacientes que vai ter um exame imunológico poliespecífico positivo, daí um pouco menor aqueles que é só IgG, daí um pouco menor aquele que tem o funcional positivo, menos ainda aquele que tem trombose. Então, esse modelo de iceberg, quanto maior o triângulo do iceberg, maior a imunogenicidade daquele cenário. Então, eu vou comparar 2 cenários. Eu vou comparar o cenário, por exemplo, do paciente cardiovascular submetido a SEC, porque a gente sabe que SEC é um momento que pode imunizar mesmo esse paciente, ele criar um anticorpo contra a HIT, e um cenário de cirurgia ortopédica. Se a gente for avaliar em termos finais, assim, qual a chance do paciente ter uma HIT clinicamente, que seria a área até acima da água do iceberg, uma HIT clínica, 1% para o paciente da cardio, 3% para o paciente da ortopedia. Mas se a gente for olhar a quantidade de pacientes que formam anticorpo, no teste poliespecífico, até 70% dos pacientes da cardio vão fazer o anticorpo. Então, se eu sair fazendo o anticorpo sem ter minimamente uma estratificação clínica para guiar qual a chance dele realmente ter HIT, eu vou ter uma proporção grande de pacientes que depois eu vou ter que prosseguir, fazer um teste funcional, que é ainda menos disponível. E eu vou ter que deixar esse paciente também suscetível a um tratamento que também não é isento de riscos. Então, a gente precisa primeiro definir qual a chance desse paciente de fato ter HIT. Especialmente dentro da cardiologia, que muitos vão ter um anticorpo positivo. Então, o score de probabilidade pré-teste, ele serve mais como um valor preditivo negativo, ou seja, se ele vem baixo, não é HIT. Eu fico tranquila, se ele vem ali 3 ou menos, vida que segue, sigo a heparina, deve ser outra causa. Porque é raro ver esse teste, o score de probabilidade vir baixo. Quando vem baixo, realmente, assim, a chance de ser HIT é muito pequena. Sou eu dizendo isso? Não, os trabalhos falam, valor preditivo negativo é de 99,8%. Então, assim, estamos na paz de que esse paciente não tem HIT. Agora, intermediário ou alto risco, eu preciso oferecer, então, a próxima etapa. Qual é a próxima etapa de investigação desse paciente? A gente oferece primeiro um teste de triagem, que geralmente é um teste sorológico, um ensaio imunológico, para saber se eu consigo detectar o anticorpo. Qualquer anticorpo? Anticorpo, anticomplexo PF4 heparina. IgG, agora com o IgM. VIT, agora com a VIT, né, o complexo PF4 heparina ou PF4 polianium, que também agora é disponível. Mas o melhor seria PF4 heparina, específico para IgG. Esse seria o melhor, porque você já reduz a chance de pegar esses outros anticorpos que não têm, basicamente, muito significado clínico. Então, a gente conseguir um teste que seja IgG já é melhor. Bianca, em relação ao teste sorológico, né? Uma dúvida que tem, assim, para mim como intensivista, e já vi vários casos dentro da terapia intensiva, em serviço de ECMO, puxa, a gente suspeita que o paciente tem realmente HIT, vamos pedir o anticorpo, PF4, né?
mas acaba que para a gente, já vi vários casos que os médicos, não vou pedir porque demora muito, leva dias para ser resultado, e meu paciente está extremamente grave. Como é que acontece isso? É realmente difícil fazer esse teste? Você podia falar um pouquinho mais especificamente sobre os testes serológicos, por favor? Sim, então o teste de triagem, a proposta do teste de triagem é justamente oferecer um resultado rápido, né? Então, um dos testes mais descritos na literatura vai ser um ELISA, que inclusive a densidade óptica do ELISA tem uma correlação com a positividade do teste funcional. Então, o ELISA, que tem uma densidade óptica acima de 2, realmente a chance do funcional vir positivo é muito alta. Então, essa seria uma vantagem do teste ELISA. Mas o teste ELISA tem o problema que, geralmente, você vai ter o frasco que vai utilizar para vários pacientes, mas você só tem um na sua frente, às vezes, então se perde esse reagente. Então, alguns serviços optam por não oferecer esse teste no seu serviço e contratar laboratório de apoio. E esse é o problema que acontece em muitos serviços de saúde. Eles enviam essa pesquisa para laboratórios de apoio que demoram muito para informar o resultado, porque querem otimizar, querem juntar mais testes. E, né, daí a gente vai falar do quão raro é HIT, eu vou entrar nesse aspecto logo após comentar sobre o teste. Então, muitos optam por enviar para laboratório de apoio e isso demora semanas. Mas aí perde o benefício da gente conseguir fazer justamente esse diagnóstico mais precoce de HIT, porque eu preciso tomar uma decisão. O teste sorológico é para ajudar o clínico a tomar essa decisão inicial, que é suspender heparina, iniciar anticoagulante alternativo. O tempo de realização para o teste é rápido? O tempo de realização do teste, ele é rápido. E não temos só o ELISA. Hoje a gente tem testes rápidos para identificação de HIT. Então, por exemplo, no HC a gente usa um teste imunoturbidimétrico, que é um teste realizado em 30 minutos. Né? Então é um teste que sai rápido, a gente passa um controle, ele é feito... A gente consegue os resultados no mesmo dia. E claro que a suspeita de HIT é sempre... A gente discute essa interconsulta na sexta-feira e aí se torna aquele drama, porque tem que chegar antes do laboratório fechar. Mas a gente consegue dar esse resultado na sexta-feira mesmo. Então isso é muito bom. De vista prático, como é que eu prescrevo e solicito esse teste sorológico? Geralmente a gente, no HC, pesquisa anticorpo antiheparina ou pesquisa anticorpo anticomplexo heparina PF4, que eu acho que é a forma mais correta de solicitar esse teste. Mas em alguns laboratórios ele está como anticorpo antiheparina, né? E aí essa etapa funcional, essa etapa sorológica, a triagem da investigação da HIT. E tem uma característica específica para interpretar esse teste? Como é que você interpreta ele? Geralmente o sorológico vai ser isso, positivo ou negativo. Aí você precisa entender o que o seu teste está vendo, se ele está buscando só IgG, se ele está buscando IgA, IgM, IgG, que daí vai mudar a taxa mesmo de falso positivo, que é uma coisa que pode acontecer no teste, nessa triagem. A triagem é para ser muito sensível mesmo. E para esse paciente que é positivo, no ELISA tem a particularidade da densidade óptica, né? Então, ele pode oferecer essa informação a mais. Se a densidade óptica é alta, eu já posso inferir que o funcional vai ser positivo mesmo. Mas dos outros testes é positivo ou negativo, e aí se o meu teste é positivo, eu preciso então prosseguir com a próxima etapa. Eu preciso ir para o teste funcional. Por que essa é uma etapa importante? Porque, como eu comentei, alguns pacientes eles vão desenvolver este anticorpo, que vai se ligar ao complexo heparina PF4, mas isso aqui, este imunocomplexo, não é capaz de ativar a plaqueta. E se esse imunocomplexo não é capaz de ativar a plaqueta, eu não tenho o quadro clínico de HIT. E isso pode acontecer. Os pacientes da cardio são os que mais vão fazer anticorpo, que não vai fazer HIT clínica. Como eu comentei, até 70% dos pacientes que fazem SEC. Se eu usar um teste muito sensível, eu vou ter positividade. Então, a etapa do teste funcional, ela é uma etapa importante. E é funcional justamente porque, então, não é só identificar o anticorpo, mas identificar que esse anticorpo formado é capaz de ativar as plaquetas. Exatamente. A medida é a capacidade dele ativar a plaqueta. Conseguiu ativar a plaqueta, esse paciente tem HIT. E aí, locais que fazem teste funcional, é muito raro. Esse sim, eu acho que poderia ser referenciado
né, os lugares que fazem teste sorológico, veio positivo, a gente precisa de um teste funcional. Eu acho que o funcional, sim, você referenciar um serviço que consiga fazer um teste legal. A gente tem teste funcional no HC, assim, eu tô, em termos de HIT, eu me sinto no paraíso, porque a gente consegue fazer triagem sorológica e teste funcional no mesmo dia. Então, a gente... Agora, você não acha que em relação ao anticorpo, né, o anti-PF4, não teria que estar prontamente disponível em todos os serviços, pelo menos, que tem cirurgia cardíaca, ECMO, serviços, né, de cirurgia de alta complexidade, em que há uma grande utilização de heparina? Sem dúvida. Isso deveria estar prontamente disponível? Na minha opinião, sem dúvida. Eu acho que um serviço que usa heparina, eu acho que esse serviço tem sim que investir em recursos diagnósticos para identificar HIT de uma forma rápida. Eu entendo que talvez esse serviço não consiga oferecer todos os testes, mas um teste de triagem sensível rápido, eu acho que isso o serviço de saúde deveria oferecer. Ou se vai utilizar laboratório de apoio, que utilize um laboratório de apoio, então, que tenha esse turnaround time, esse tempo reduzido, né? 24 horas, 48 horas, tudo bem, esperar esse tempo é aceitável. Mas precisa oferecer esse diagnóstico precoce. Porque na prática da terapia intensiva, o que eu vejo é assim, primeiro, ter realmente a alta suspeita clínica, né? Tentar identificar os 4 T's, a probabilidade, né, do diagnóstico, e o médico intensivista, o cirurgião cardíaco, o anestesiologista, correr atrás, sim, de solicitar essa prova, né? E o laboratório ter esta prova disponível, né? Porque eu te pergunto, realmente é raro o HIT ou a gente subdiagnostica? Qual é a tua impressão em relação a isso? HIT é considerada uma complicação rara, mas quando a gente vai olhar incidência, a gente vai ver que 1 a 5% do paciente cirúrgico, 0,5% do paciente clínico. Então, assim, a gente está falando de muito paciente. Se eu for olhar, por exemplo, só os pacientes do INCOR, certamente a gente tem o subdiagnóstico, a gente não tem essa incidência de HIT lá nos nossos pacientes. Então, eu acho que sim, é muito subdiagnosticado, né? Inclusive porque falta esse recurso mesmo, né? Falta pensar em HIT, às vezes falta querer pedir um anticorpo também, porque às vezes pensa em HIT, mas coloca nessa categoria das outras plaquetopenias por droga, sabe? E acha assim, então só vou suspender a heparina aqui, e aí sobe a plaqueta e fica tudo bem. Tá? Isso é o que eu mais vejo, assim, talvez esse entendimento incompleto do que realmente é HIT, qual que é o potencial impacto para esse paciente. Então, eu acho que é muito subdiagnosticada mesmo, porque até 5% do paciente cirúrgico é bastante coisa. Perfeito. E agora, um dos maiores desafios, né, na prática. Agora a gente tem um diagnóstico. Como que a gente maneja esse paciente com diagnóstico confirmado de HIT? Tá. Então, assim, quando a gente tem a suspeita clínica, você já tem que instituir o tratamento antes do resultado do seu exame. Então, ali você já tem que tomar uma decisão. E aí vai depender um pouco das características clínicas desse paciente. A primeira coisa é, ele tem trombose ou ele não tem trombose ainda, né? Se ele tem trombose, você não tem outra saída. É suspensão imediata da heparina e início de um anticoagulante alternativo em dose terapêutica. E qualquer heparina, né? Lembrar se tem heparina em catéter, né? Qualquer exposição. Se tiver, inclusive, catéter, às vezes trocar o catéter. Né? Exatamente, qualquer heparina. Baixo peso, não fracionada, flush de catéter, tudo isso tem que ser retirado, porque qualquer exposição realmente pode perpetuar esse estado protrombótico do paciente. Então, suspender heparina, inclusive flush de catéter, iniciar um anticoagulante alternativo, se o paciente já tem trombose, em dose terapêutica, aí não tem muita dúvida. Se o paciente não tem trombose ainda, e na sua probabilidade pré-teste, ele veio intermediário, ou seja, ele não veio um alto risco mesmo de ter o exame positivo, para esse paciente, é possível você oferecer, e você considerar que ele tem um alto risco de sangramento, né? Nesse cenário muito específico, é possível você oferecer uma anticoagulação em dose profilática, desde que você tenha uma definição via o teste de triagem em até 48, 72 horas, se ele é positivo ou não. Então, esse seria o único cenário, que é bem específico, para o paciente que, então, poderia receber uma anticoagulação em nível profilático.
De resto, aqui é anticoagulação terapêutica, né? Eu uso um anticoagulante em dose terapêutica. Além de colocar um anticoagulante alternativo, já falaremos quais são as opções. A gente vai fazer a busca ativa de trombose, caso o paciente não tenha tido nada evidente. Sempre Doppler de membros inferiores, porque é muito frequente se encontrar trombose nesses pacientes, até 40% dos pacientes vão ter. Então a gente faz Doppler bilateral, membros inferiores, e se ele tiver acesso venoso central, Doppler do membro onde está o acesso, porque isso é muito comum também. A gente não vai dar a varfarina para esse paciente nessa etapa inicial. Qual o problema da varfarina nesse caso? A varfarina ela pode induzir um quadro de CIVD nesse paciente que já está super protrombótico, né? Pensa que ele já está ali, tá tudo acontecendo, daí eu inicio uma varfarina que vai reduzir mais ainda a proteína C e S, pode ser só o que faltava para esse paciente entrar em CIVD. Perfeito. Então, varfarina contraindicada nessa fase inicial, e se o paciente estava recebendo varfarina por alguma razão, né, teve uma trombose, ninguém pensou ainda em HIT, começaram varfarina, quando você tem essa suspeita de HIT, você e o diagnóstico, você reverte a varfarina, você dá a vitamina K para esse paciente. E você, daí, quando suspeita, faz o teste, né? Faz o 4Ts e oferece a triagem sorológica, pelo menos, se você tem um 4T que é risco intermediário ou alto. Então, essa é a parte inicial. Quando a gente pensa nos tipos de anticoagulante, aí, situação desafiadora para o nosso Brasil, né? Hoje em dia, basicamente, a gente tem os DOACs como possibilidade terapêutica, que já entraram nas recomendações internacionais. A gente não tem ainda grandes estudos, mas as séries de casos são bem animadoras. E pensando no modo de funcionamento dessas drogas, elas realmente funcionam bem para HIT. Então, hoje, basicamente, a gente tem DOAC. O que não atende aquele paciente que está crítico, o que não atende o paciente que está sondado, o paciente que tem risco de ir para uma cirurgia, né, o paciente que está instável. Então, para esse paciente, a gente está numa situação um pouco difícil. Até pouco tempo tínhamos Fondaparinux, mas a empresa decidiu não representar mais o medicamento aqui no Brasil. Então, não temos mais a possibilidade do Fondaparinux, só por importação. Então, fora do Brasil, ele ainda é comercializado. E os outros parenterais nunca entraram no Brasil. Então, Bivalirudina, Argatroban, Danaparoide, que é o que a gente vai ver na literatura, como possibilidades de tempo são os inibidores de trombina, né? De curta ação e via parenteral, esses a gente não tem. Então, aqui a gente faz um pouco assim, um se vira nos 30 com a seleção de DOACs, que daí a gente pode, talvez, né, colocar, o que mais você tem experiência é a rivaroxabana, mas eu já utilizei a pixabana para alguns pacientes também, e funciona bem, assim. Agora, só preocupação, por isso que eu falei do grande desafio terapêutico, é porque, assim, imagina diante de um cenário crítico, né, o paciente entubado, ventilação mecânica, com disfunção renal, e que apresenta uma alteração importante de permeabilidade capilar, né? Muitas vezes chocado, com disfunção orgânica. Qual é a absorção que a gente vai ter dessa droga, né? Tubo digestivo, né? Temos o sonda enteral, né? Então, realmente é um problema crítico, né? Não ter o Fondaparinux, né? Que mal bem pelo menos era subcutâneo, sim, né? Pelo menos era parenteral, né? Podia garantir. E imagina, além de tudo isso, você não conseguir fazer o diagnóstico desse paciente. O paciente que você vai ter que decidir dar um DOAC, paciente crítico, que também tem o seu risco de sangramento, né? Por uma suspeita de HIT que você não conseguiu confirmar. Terrível. Então, por isso que a gente precisa ter esse diagnóstico, né? Eu já tive, infelizmente, uma paciente que também, eu trabalhava num local que não fazia o teste, e era uma suspeita de HIT, e ela começou, né, o score 4Ts realmente não foi baixa probabilidade, a gente começou anticoagulante alternativo, e ela evoluiu com sangramento de sistema nervoso central e faleceu. Nunca saberemos, essa é uma paciente que não foi feito o teste, né? Então, eu acho que é imprescindível que a gente consiga fazer esse diagnóstico, porque o tratamento, né? Sem dúvida. Eu queria só saber um pouquinho de você na tua prática, assim, né? No HC, no INCOR, como é que você lida com isso? E também, se você teve, claro, você acabou de falar desse caso clínico, né? Por que HIT se tornou tão importante para você dentro da tua carreira profissional, como
foco de estudo, de interesse, né? Eu vou começar, então, pela segunda pergunta. Eu acho o HIIT, o que eu vejo, o que eu comecei a ver na prática clínica, assim, que o conhecimento sobre HIIT era muito aquém, assim, era muito escasso dos profissionais que mais utilizam heparina. Então, o entendimento era assim, muito incompleto, muito parcial de HIIT. E quando eu fui me aprofundar, fui estudar mais sobre a fisiopatologia, é simplesmente incrível, né? Como que se faz essa cascata da coagulação, aí o anticorpo é o complexo, consegue ativar a plaqueta. Então, assim, eu fiquei muito fascinada, porque é uma fisiopatologia é muito rico, assim, estudar sobre HIIT. Tive a oportunidade de fazer um curso com o Ted Warkentin, que talvez seja a pessoa que mais, assim, publica sobre HIIT. E aí eu me lembro que nessa época eu tinha visto um caso, e aí era um caso do INCOR, e aí eu fui discutir e tal, então acho que isso também me fascinou bastante. E de conseguir divulgar mais isso com os médicos, com os cardiologistas, com os profissionais que usam heparina, cirurgiões, porque realmente a HIIT é mais comum no paciente cirúrgico. Então isso tudo me fascinou, me fez querer estudar mais. E porque no HC a gente consegue fazer diagnóstico. Então isso também me estimulou. Puxa, vamos falar mais sobre HIIT para a gente tratar melhor esses pacientes, porque a gente consegue identificar quem eles são, a gente consegue fazer o teste. E então como que acontece lá no INCOR? No INCOR e no HC. Então quando a equipe faz um pedido de interconsulta para a hematologia quando eles suspeitam de HIIT. A avaliação laboratorial da HIIT, no HC, ela está restrita ao laboratório de hemostasia, então precisa da gente para solicitar. O que eu acho bom, porque a gente consegue avaliar, fazer o score 4Ts de uma maneira mais cuidadosa, identificar quem que realmente vai se beneficiar dessa pesquisa sorológica, para qual paciente que não precisa fazer. Então, a gente sempre faz a avaliação clínica do paciente e aí decide se vai fazer a avaliação laboratorial. Por isso, os residentes da hematologia já sabem que quando chega esse pedido de interconsulta, eles precisam largar tudo e ver esse paciente, que a gente encara esta como uma situação emergencial, que eu preciso definir naquele momento qual vai ser o próximo passo e qual que vai ser a intervenção, né? Porque a gente já tem que orientar uma conduta enquanto faz a parte laboratorial, caso eu decida oferecer esse exame para o paciente. Então, o residente vai, avalia o caso, a gente discute no mesmo dia e aí define a probabilidade no 4Ts intermediária alta, vai fazer o teste, a gente orienta a coleta da amostra, já orienta a suspensão de heparina, anticoagulante alternativo. Quando a gente até consegue o resultado num tempo, assim, em 2, 3 horas, a gente aguarda esse resultado, mas isso é exceção. Toda a recomendação, toda a literatura vai falar, não espere resultado nenhum, você já vai introduzir o seu anticoagulante alternativo no momento que você suspeita de HIIT, que tem essa probabilidade pré-teste intermediária ou alta. Confirmado o HIIT, e aí a gente define junto com a equipe o que vai ser possível utilizar em termos de DOAC. Daí, basicamente, a gente vai utilizar o rivaroxabana ou a apixabana, né? Paciente de disfunção renal, apixabana, e ver o que tem, na verdade, né, disponível para utilizar. Minha experiência com o uso de DOAC na HIIT é uma experiência boa, o paciente recupera relativamente rápido, então ali em torno de 5, 7 dias ele já tem a recuperação plaquetária. Depois desse período inicial, é possível introduzir a varfarina, se é um paciente que já usava varfarina, né, que vai usar anticoagulação crônica, é possível retornar a varfarina ou introduzir a varfarina quando o paciente recupera a contagem plaquetária. Então, só quando eu tenho plaqueta acima de 150 mil que eu posso voltar à varfarina, não antes. Essa é uma informação importante. Agora, provavelmente, esse paciente responde bem a DOAC é aquele paciente que teve o diagnóstico rápido e a terapia imediata. Que tá bem, né? Quem não tá crítico. Recentemente, a gente não viu nenhum paciente que estava super crítico, assim, que precisou usar DOAC. Ainda bem. Os críticos que a gente teve, a gente acabou utilizando o Fondaparinux. O que também não era fácil, né? Se ele tem disfunção renal, o Fondaparinux também é complicado. A gente acaba fazendo uma curva de calibra o nosso anti-10A para Fondaparinux e acaba utilizando o anti-10A calibrado. Excelente. Isso a gente já fez no INCOR e a gente já fez no HC. Mas super desafiador o paciente que tem disfunção renal.
E uma outra dúvida. Tá, a gente tratou, teve diagnóstico, tratamos. Esse meu paciente ficou bem, foi para casa. Esse paciente pode ser exposto novamente a algum tipo de heparina ou nunca mais? Esse paciente, então, ele anticoagulou, se ele teve trombose no mínimo 3 meses, ele usou anticoagulante. Se ele não teve trombose, a literatura fala que você tem que anticoagular no mínimo até ele recuperar a plaqueta, mas a gente utiliza no mínimo 4 semanas, né? Então, a gente define esse tempo mínimo de anticoagulação, 4 semanas para quem não teve trombose. E aí ele sai com uma orientação, ele sai com um cartão falando, né, que é para o paciente mostrar para os profissionais de saúde que vão entrar em contato com ele e tal, para que essa informação não se perca. O que a gente vê é que é muito fácil isso se perder. Então, a gente dá esse documento para o paciente e a gente coloca no sistema como alergia à heparina, que é para quando ele reinternar, a galera no mínimo se perguntar, opa, o que é isso? O que é essa alergia à heparina aqui? E aí, no prontuário, vai ter escrito esse antecedente de HIT. Recomenda-se que deva ser evitada a exposição, novas exposições à heparina para esse paciente. O anticorpo é transitório, então eu não espero que esse anticorpo fique presente aí por muito tempo. Geralmente ele fica presente por 3 meses. Então na HIT a gente tem as fases, né? Numa fase inicial ele vai ter um anticorpo, vai ter o teste sorológico funcional positivo. Com o passar do tempo, o funcional fica negativo, o sorológico fica negativo, e até que, né, o paciente, então, não tem mais esse anticorpo circulante. A orientação ainda é evitar a exposição à heparina, novas exposições. O risco de recorrência aparentemente é baixo. Então, recomenda-se evitar, porém não é proibido caso ele precise ser exposto à heparina. Qual o tipo de situação que ele pode ser, que talvez ele necessite uma reexposição à heparina? Se é um paciente que precisar fazer uma cirurgia com SEC, por exemplo, vai fazer uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia vascular grande, vai precisar ser submetido à circulação extracorpórea. Essa é uma situação que ele vai precisar receber heparina. Então, se estiver no Brasil, né? Se estiver no Brasil. O que fazer nessa situação? Então, nessa situação, o ideal é que isso seja feito quando ele já não tem mais o anticorpo presente. Então, é um paciente que a gente, quando ele internar, a gente vai oferecer novamente o teste sorológico para confirmar que está negativo. A gente vai evitar exposições à heparina antes e após a cirurgia. A gente vai reservar ali o momento da circulação extracorpórea. E depois vai monitorar no pós-operatório também. Né, vai monitorar se vai desenvolver plaquetopenia, porque mesmo na exposição só da SEC, pode ser que ele desenvolva a HIT com o passar do tempo. Excelente. E agora sim, depois de toda essa nossa conversa, pensando para o futuro, o que você imagina de necessidade de desenvolvimento científico, de estudos, do ponto de vista diagnóstico e terapêutico para a HIT? O que você espera para o futuro? Olha, o que eu espero para o futuro, uma das coisas mais, assim, básicas, né? Porque tem uma parte de mim que, essa parte da educação, ela é muito forte. Eu gostaria que se pensasse mais em HIT. Eu acho que ainda não é muito... A suspeita clínica não está acontecendo na frequência que eu acho que deveria acontecer. Apesar de já ter mudado bastante, viu? O cenário mudou. Nos últimos 6 anos, já existe uma diferença muito grande dos profissionais suspeitarem de HIT. Hoje se suspeita muito mais. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter esses médicos bem formados, que estão usando heparina e que estão olhando para o seu paciente, que diante de uma queda da contagem plaquetária, eles vão pensar, puxa, será que pode ser HIT? Né? Vão pensar ali nos 4Ts, já vão minimamente ter isso no horizonte ali do seu pensamento. E a segunda coisa eu acho que é extremamente importante que o teste, pelo menos o teste sorológico, o teste de triagem, esteja disponível nos serviços de saúde, esteja disponível rápido. Eu acho que essa é um avanço muito necessário para melhorar a qualidade do atendimento ao paciente, assim, que a gente consiga oferecer segurança. Então, o serviço que prescreve heparina, eu acho que esse serviço tem que oferecer também
essa avaliação da HIT. E em termos de tratamento, a gente precisa ter outras opções no Brasil. É muito difícil a gente conseguir tratar adequadamente, com segurança, um paciente que tem HIT sem ter quase nada do arsenal terapêutico que está disponível em outros lugares também. E bivalirudina é uma droga tão interessante, né? Assim, mecanismo minha vida é extremamente rápido, fácil de monitorar, de acompanhar, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, ficar só com DOA, que só uma droga oral, que inclusive tem problemas para passar por sonda, assim, eu acho que, assim, a gente está num cenário um pouco muito escasso, né? Pensando em tratamento de HIT. Então, eu acho que isso a gente precisa otimizar. Não, sem dúvida nenhuma. Bom, doutora Bianca Stefanello, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu, pessoalmente, aprendi horrores. Estou muito feliz, né, na escolha do nosso tema e da sua presença em trazer esse tema tão importante para a gente. Eu, como intensivista, sei da necessidade de divulgar, de trabalhar com esse tema, né? Acho que a gente tem que envolver os médicos residentes, os médicos mais novos, né? Que é a futura geração de médicos, né? Como você falou, né? Dentro da hematologia, terapia intensiva, anestesiologia, cirurgia cardiovascular, enfim. É um tema extremamente importante. Queria te agradecer, né? Em meu nome, em nome da UERFEM, pela tua participação. Foi realmente muito enriquecedora. Inclusive, quero fazer um convite também a vocês todos, a doutora Bianca. Esse foi apenas nosso primeiro podcast. Preparem-se que virão muitos outros. Doutora Bianca, muito obrigado. Muito obrigada a todos também, gente. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui.